Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos vamos refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Corria o ano de 1975 a 25 de junho. E para esta reflexão, hoje temos como convidado o político, o acadêmico Carlos Jack, que é bem-vindo para esta conversa ao longo dos próximos minutos. Dr. Carlos Jack, nestes 50 anos, quais são os grandes marcos que identifica? Bom, primeiro agradecer o convite. É uma honra ser convidado para a sua televisão. Companheiro de há muitos anos nestas lides políticas. Crescemos juntos, como eu estava a dizer na nossa conversa. Portanto, eu penso que 50 anos de Moçambique como uma nação, como um Estado independente, sempre vale a pena recuarmos um pouco para a história da África, penso eu, porque a história de Moçambique não começa com o início da luta armada, começou antes. A ciência nos ensina que só conhecendo o passado e o presente podemos... O presente é que sim, porque há algumas coisas que acontecem no correr dos anos de Moçambique independente que têm a ver com a história da África, que têm a ver com aquilo que que tornou-se uma genética dos países africanos. Há alguns deles que ainda não conseguiram, portanto, ter a cura desse vírus, que é o facto de nós, 5 minutos só, para recuarmos para dizer que o Moçambique está num continente, portanto, um continente fragilizado, um continente que tem muitos dos problemas que resultam do facto da sua localização geográfica. E esta localização geográfica nos torna, portanto, os condenados da geografia. Somos condenados da geografia exatamente porque, recuando no tempo, foi um continente e muitos dos países em que sofreram a escravatura, sofreram o esclavagismo americano, em que muitos dos seus filhos, portanto, originariamente foram retirados à força para outros países. E isso tornou o continente ainda muito mais frágil. E o grande dilema é que quando vamos estudar a história da África e de alguns países no continente africano, há países como o nosso que não tiveram um crescimento de uma cultura que pudéssemos, quando chegarmos à independência, dizermos que a cultura moçambicana é esta. Sobretudo pelo facto de existirem muitas, dentro do país, estados que eram estados-nação na altura, com língua própria, com hábitos próprios, e que quando chegou o colonialista, na administração colonial, portanto, o que é que aconteceu? Foram fortificando um pouco mais a determinadas culturas, nações-estados que foram ofuscados como Estado-nação para poderem dominar e reinar. E hoje encontramos uma diferença muito grande. Cabo Delgado, Sofala, Zambésia, Gaza, Maputo, não é? Para dar o exemplo, cujas culturas não estão muito bem identificadas. Princípios de relacionamento não muito bem identificados. O próprio colonialista, quando assumiu o poder, já como administrador colonial, soube cultivar isso e aumentar o acerrar das posições relativamente ao redimensionamento dos Estados-nação por províncias, distritos, dando ênfase em algumas culturas. Portanto, e foi o que aconteceu, portanto, com a cultura árabe, com os muçulmanos, que numa dada altura, por exemplo, diziam que a maioria do povo moçambicano era islâmico, quando de facto não era. Então, isto tudo criou-nos uma falsa identidade quando se inicia a luta da libertação nacional. Tivemos dirigentes muito sábios na luta de libertação nacional, Samora Machel, o Eduardo Mondlane, Marcelino dos Santos, mas
esta identidade, ou a procura de uma identidade durante a luta de libertação nacional, não começa nessa altura, começa com Marcelino dos Santos, com os seus contactos com Kwame Nkrumah, com Patrício Lumumba, com os estudos que ele fez e o acompanhamento, portanto, da vida de Leopoldo Senghor, por causa da negritude, onde passava Marcelino dos Santos, nunca se falava de mulato, mas falava-se de um negro africano, que vem do distrito de Moçambique, com a República de Moçambique, depois. Portanto, começa daí. Então, ele transporta isto, Marcelino dos Santos, para Frelimo, que é a procura de uma identidade que resulta do facto de terem conhecimento na história de Moçambique, que havia divisões que o próprio colonialista foi criando. Mas, à medida que os anos iam passando, o administrador colonial foi-se apercebendo que é preciso criar um espírito de unidade para os moçambicanos. O que é que fez? Ia transferindo funcionários, portanto, de uma província para outra, não é? De Gaza para Lourenço Marques, de Lourenço Marques para Beira, para Nampula, etc. Portanto, e foi criando este ambiente, mas sempre com um espírito colonialista, porque, na verdade, não estava dentro de si subjacente a ideia de criar uma cultura uniforme, não é, da República, que depois aquilo que veio a ser a República de Moçambique. E continuamos hoje com a problemática de qual é a língua nacional que nós vamos adotar. E os estudiosos, os linguistas, até hoje têm grandes dificuldades, porque como começar? O que é que pode nos unir em termos de língua, com Sofala, com Cabo Delgado, com Nampula? Aí estamos a falar de línguas bantus. Das línguas bantus, porque aí é um processo que foi iniciado pelo Lourenço do Rosário e depois foi cortado, não avançou. Não o professor. O professor Lourenço do Rosário, de facto que é uma pessoa que empenhou-se muito nisso, e depois os outros foram falando, mas na verdade não há uma continuidade, que é o facto de, primeiro temos que criar os dicionários das línguas todas, as nossas línguas nacionais, e vermos quais são as palavras que identificam, não é, uma província a outra etnia, de uma etnia para outra, e olharmos para isto e depois começarmos a fazer uma língua comum, como existe o crioulo, o suahili, por exemplo. Então, são estudos muito profundos. E isto tem marcado os anos da independência, porque queremos acompanhar o mundo. Ao querermos acompanhar o mundo, encontramos esta dificuldade que já vem do tempo do escravagismo, do tempo em que o africano, portanto, foi subvertido em termos de sair daqui para fora por força de circunstâncias e tornou, portanto, um homem negro, o fardo do homem negro, que é este que traz já desde o tempo do escravagismo. E hoje sentimos isto. Agora, como avançarmos com a modernidade? Porque o tempo passa e há certas coisas que não podemos transportarmos com elas, porque cortamos etapas. É preciso cortar etapas, mas também para saber cortar é preciso saber cortar etapas. A língua portuguesa não resolve esses problemas? A língua portuguesa resolve, sim senhor. Tem estado a resolver esse problema, mas continuamos a não ter uma identidade clara em relação a isso. Ou seja, há uns que defendem que o português, sim, como língua nacional, mas temos que ter as línguas nacionais. Mas desenvolver as línguas nacionais, e o grande dilema está aqui. Quem é que, de facto, está a fazer o quê para desenvolver as línguas nacionais? Hoje, os missionários evangélicos, não é, do vulgo da missão suíça, onde estiveram em qualquer parte do país, sempre tiveram a preocupação de fazer um catecismo da língua local, um significativo de palavras adicionais das línguas locais. Mas nós não desenvolvemos isso. Ou seja, quando nós atingimos a independência, objetivamente queríamos estar independentes. Mas durante a luta armada também não houve uma secção, divisão de secção de pessoas, olha, estudem, comecem qual vai ser a língua oficial, a portuguesa, mas depois como é que vamos fazer? Quais são as etapas que nós temos que seguir? E chegar aqui, Moçambique Independente, 25 de junho de 75, já com algumas secções formadas dentro do próprio partido dirigente. Então, o problema da história é que atingimos a independência, mas tínhamos o problema do apartheid da África do Sul. Tínhamos o problema da Rodesa de Ian Smith.
Tínhamos o problema de Malau, que ainda não havia uma identidade clara em relação aos países africanos. Temos o problema da Guerra Fria. Então, entre o Norte e o Sul, politicamente, de que lado é que nós tínhamos que estar? Quem nos ajudou durante a luta de libertação nacional? Então, quando nós olhamos para a história de Moçambique, encontramos, portanto, estes substratos todos que vêm do passado do homem negro, por causa de ser acorrentado pela geografia. Nós somos prisioneiros da geografia. E é por isso mesmo que temos grandes problemas, muitas vezes, de fazer essas análises. Porque nós também, quando atingimos a independência, um mês depois ou 2 meses depois, ou seja, 25 de junho, dezembro de 75. Dezembro de 75 começa a guerra de guerrilha com aqueles que foram chamados Resistência da Nacional Moçambicana, que eram os moçambicanos que saíam da Frelimo, que contestavam as ideias do Comitê Central da Frelimo e que criaram a Renamo até que durou mais 10 ou 12 anos, ou mais. 16 anos. 16 anos de guerra. Então, isto tudo traz-nos, de facto, uma leitura muito aprofundada e deve ser analisada de uma forma fria, para olharmos para as conquistas que nós temos, que tivemos, que temos, e o futuro de Moçambique. A descontinuidade daquilo que é a visão, como dizia do professor Lourenço do Rosário, que desvantagem que traz para o país, uma vez que ele tinha iniciado este processo, como dizia? A desvantagem é que há uma parte da cultura moçambicana que está a ser amputada e que vai se refletir daqui a 20, 25, 30 anos. Pela negativa ou pela positiva? Não, pela negativa, porque eu acho que devia-se dar continuidade, não é? Vi muitas vezes o professor Nguenha, não é? Um homem que admiro muito, que fala sobre essas matérias, mas dá-me a impressão que falam timidamente, ou seja, existe este problema, mas não se dá continuidade, não se organiza, e seria muito importante que o Ministério da Educação, eventualmente, assumisse isto, não como um processo de um futuro divisionismo dos moçambicanos, mas para enriquecer a cultura. Porque em Cabo Verde temos o crioulo, então aí não há discussão possível. Na Tanzânia e Zanzibar temos o Swahili. Por exemplo, aqui na África do Sul, não é? Temos o Zulu, que é a língua mais daquelas línguas, mas outras 2 línguas, o Tswana e a outra língua, que neste momento não me vem à memória, mas que sabemos perfeitamente que a base de comunicação entre os negros é o Zulu. A base de comunicação entre os negros em Moçambique não é só português. E eles falam inglês. Tem o afrikaans, não é? Porque os sul-africanos brancos criaram o afrikaans e muitos negros também aderiram no afrikaans. Então, os problemas culturais são fundamentais serem analisados, serem estudados para o futuro de um povo, para o futuro desenvolvimento e para a estabilidade de um povo e de um Estado. Porque se nós não formos para os aspectos culturais, então tudo que vier de fora, tudo muito bem. Até somos capazes de aprender o mandarim e o russo para nos dizer que conhecemos a língua para fazermos aquilo que os outros dizem para fazermos. Mas nós, como nós, qual é a nossa identidade? O ensino bilíngue já começou a ser ensaiado faz algum tempo no país. Ajuda a resolver ou não este tipo de problemas? Bilíngue, português e inglês. E línguas locais, não? Não, línguas locais. Mas isso era muito importante. Mas para fazer um estudo, para fazer uma educação bilíngue, era importante que houvessem livros, dicionários da língua que está-se a estudar. A língua autóctone. Portanto, tinha que haver esse material de consulta. Material para quem de facto está a estudar e pudesse ter onde consultar, onde corrigir e onde desenvolver, portanto, as línguas nacionais. Mas aí é que está. É um processo que vai levar a muito tempo. Mas era preciso que esse processo fosse institucionalizado para que, efetivamente, se pudesse ver. Por exemplo, se for no Espaço Fala, tem Jundai e o Sena. Qual delas? As duas? Está a ver? Temos o Nhanza, não é? Já não temos o Nhanza. Temos o Nhanza. A Jaua, mas, por exemplo, quando chegar em Cabo Delgado, tem o Macua, tens o Maconda, que diz que é outro, mas tens o Macua, tens o Ajaua, tens o Nhanza, na zona de Cabo Delgado. Encontra lá fações
dessas tribos, dessas línguas nacionais. Então, este estudo é um estudo que para nós deve ser feito com muita sabedoria, com muita paciência, para que, de facto, os passos que forem dados no aspecto cultural sejam passos muito bem dados. Enquanto não se faz este estudo, isso mina o futuro do país independente? Não tanto assim, não podemos também dramatizar, não tanto assim, porque os aspectos governativos incidem fundamentalmente num veículo de comunicação que é o português. E incide-se um pouco também no inglês por causa das comunicações com o exterior, e sobretudo com os países vizinhos. Portanto, até aqui está tudo bem. A gente vai para a Beira, a gente vai para a Sofala, vai para uma localidade qualquer, o ensino básico é em português. Agora, é preciso intensificar. E, sobretudo, o facto de não só a língua, mas os aspectos que podem servir de civilização nacional. Esses são os aspectos que são fundamentais para que o próprio governante que sair daquela zona, daquela localidade, que é assim que normalmente nós temos visto, venha já com uma cultura de Estado, uma cultura de nacionalismo e de cidadania, que é isso que é muito importante. Fala-se muito na atualidade de algum déficit naquilo que são os valores patrióticos, sobretudo no seio da juventude. Qual é a sua visão? É verdade. Perdeu-se um pouco o controle da juventude. Se eu recuar no tempo, vou fazer a referência a uma pessoa, eventualmente duas pessoas ou três, que foram capazes de galvanizar um pouco a juventude. Deram uma certa orientação da juventude, que é o Zacarias Copela, foi secretário-geral da OJTM. Houve depois o Leonardo Conheiro, que pouco se fala, e o Edson Macuacua. Portanto, o Edson Macuacua conseguiu, portanto, uma referência desses três, o Edson Macuacua foi aquele que, num passado recente, foi capaz de dar uma orientação à juventude, foi capaz de estar com a juventude, dar as melhores orientações, criar a expectativa, que é aquilo que é a política. Mas depois disso, realmente foi-se degradando um pouco mais. Isto resulta do facto de, quando a Organização da Juventude Moçambicana, que em termos gerais, se transportava de OJM como Juventude da Frelimo, mas se transformou como a Organização da Juventude Moçambicana em termos de dimensão nacional, os que depois foram perdendo, não é, o contacto direto com a juventude, pelas perspectivas que não foram satisfeitas, pela dificuldade do Ministério, dos ministros da Educação, não terem feito o acompanhamento do crescimento da juventude e dar a cultura de cidadania, porque independentemente de ser da Frelimo ou não, acima de tudo é preciso criar o sentido da cidadania, que é onde vai buscar o nacionalismo. Porque a partir do momento em que eu sei como é que é o meu país, o que é que o meu país é, o que é que eu devo fazer para o meu país, e olhar para o lado e dizer assim, tem países independentes, temos na África do Sul, temos jovens na África do Sul, então nós moçambicanos, o que é que nós precisamos? O que é que nós devemos fazer? O que é que o governo deve fazer pela juventude? Não para mim, Carlos, não para o Boaventura, não para o João, mas pela juventude no seu todo em que eu estou inserido. Então é esta parte que o governo foi-se perdendo e que os dirigentes da OJM que foram nomeados foram-se desligando, porque quando chegam à OJM, como líderes da OJM, são dados carros, os últimos carros do último modelo, têm contas bancárias, têm aquilo tudo. Sai do Xamanculo, já tem dificuldades de ir a Xamanculo. Aquelas pessoas com quem cresceu, que andou na instrução primária, têm grandes dificuldades. Têm dificuldades de ir para Marraquém, de lidar com aquelas pessoas com quem cresceu, porque já está num outro estatuto. Então, quando aparece, já nem vai visitar aqueles amigos ali no bar onde bebiam, porque quando chega em casa já tem um estatuto em que chegou o chefe mesmo lá em casa, em que os sobrinhos, os cãezinhos têm que chegar a dizer, pá, chegou o chefe. Então, é isto que se foi perdendo na juventude. E isto criou a perca da cidadania. O que é o moçambicano em termos de cidadania hoje? Tem a ver com a própria cultura e a ligação entre o Ministério da Educação com a OJM, com os jovens. Depois entramos no multipartidarismo, em que houve aderência dos jovens para aqueles partidos políticos da oposição, mas que também os seus líderes não fizeram coisa diferente relativamente à Frelimo. Os jovens aderiram
como repulsa da OJM, mas quando chegaram lá também não tiveram, portanto, o talento dos dirigentes para fazer o contrário e mostrar que, olha, nós fazemos diferente da OJM. Então, por isso mesmo é que encontramos este amálgama de jovens de partidos políticos diferentes, desagregados e sem, de facto, uma orientação. Então, não conseguimos ter a cultura de cidadania, e daí temos grandes dificuldades em perceber o que é o nacionalismo. Dr. Carlos Jaque, tocou aqui na Guerra dos 16 anos, que começou imediatamente a seguir a proclamação da independência nacional, porque havia alguma contestação de algo que se achava que não estava lá muito bem. Não era possível esta contestação ter sido feita de forma pacífica, tendo em conta o preço bastante alto que o país pagou? O problema da genética, quando eu disse, voltemos um pouco para trás. O problema da genética, alguns países, por exemplo, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, não é? Repara que temos grandes dificuldades de formar um Estado livre, verdadeiramente independente, com liberdade e pacifismo. Temos grandes dificuldades. Esses 3 países mostram-nos claramente que é o problema da cultura da violência. Não se pode educar ninguém com régua e vara. Como fomos educados na escola? Fomos educados porque, dessa forma, para nos pôr num sentido de responsabilidade. E é aí onde, quando apanhávamos palmatória, não é? Dizemos assim, apanhei amanhã, já não vou apanhar mais. Eram poucos reincidentes, porque era um ensinamento. Então, temos o grande problema, que é, efetivamente, os nossos governantes tornarem-se menos dialogantes e tornam-se aparentemente mais violentos. Porque temos a disciplina militar que não devia termos e não temos. Temos uma polícia da República de Moçambique ou a República de Angola que está orientada para o sentido de repressão e não para o sentido de defesa da cidadania, defesa do cidadão. Então, o que é que acontece? A pessoa acumulam as suas frustrações, acabam por pegar nas pedras, partir tudo que está à sua frente. Acabam por não ter medo das armas, que é preferível morrer do que viver nesta desgraça toda, porque não sei o que é que vai ser. É o problema de não tenho emprego, não tenho nada. Eu falo para o meu chefe, não me quero ouvir. Falo para o chefe do bairro, não me quero ouvir. Vou para a polícia para apresentar o problema, até sou eu preso que tenho razão. Vou para os tribunais para apresentar casos, eu que tenho razão, sou eu que perco no tribunal. Quer dizer, ninguém consegue entender e ninguém consegue sentar e dizer assim, o que é que está-se a passar em Moçambique? O que é que está a passar em Angola? O que é que está a passar em Guiné-Bissau? Para nós corrigirmos, sermos como os outros países. Vou saltar para dizer isto. O exemplo que nós tivemos, por exemplo, aqui na África do Sul, as últimas eleições, em que chegou-se, o ANC viu que de facto há qualquer coisa que não está bem, que era preciso manter-se no poder, mas corrigindo determinadas situações. O que é que eles fizeram? Ok, vamos fazer um governo de unidade nacional, vamos resolver os nossos problemas. Então vamos resolver. Estão aí em paz, não é? Nós tivemos estas convulsões todas, desde 2021, 2022, 2023, 2024. E hoje o presidente Chapo herdou isto, como hoje se pode apontar como problema, mas herdou. Agora, é preciso corrigir isto. Felizmente, está-se a tentar corrigir, porque a parte ao nível da liderança, não é, dos outros partidos políticos, etc., que estiveram envolvidos neste tipo de confrontos e dos seus militantes, há uma forma de estar que está a permitir que nos dá a esperança e a expectativa de que num futuro próximo provavelmente poderemos viver em paz, poderemos eventualmente discutir e escolher quem eu quero, sem que de facto amanhã possa ter problemas de repressão. Está-se a referir ao diálogo nacional inclusivo? O diálogo nacional inclusivo está rotulado e o diálogo nacional inclusivo não pode ser um diálogo de gabinetes. Já vai haver auscultação pública? Exato. Estão-se a organizar, é preciso perceber, estão-se a organizar e quando saírem para junto do povo, é preciso que de facto tragam algo, mas aí é que está. Estão-se a organizar com quem? Porque é preciso ter os focal points nas comunidades
não é? A trabalhar no sentido de ouvir, perceber, muitas vezes identificar quem eu sou. Sou um cidadão normal e fui escolhido para ouvir e trazer os elementos para a mesa, que é para quando saírem, saberem que tivemos um pacote de pensamento e das vontades e das reações. Quando formos para Manhissa, o que é que nós devemos dizer? Qual é o grande déficit da Manhissa? Qual é o grande déficit de Sofala? Qual é a potencialidade de Cabo Delgado em termos culturais e de cidadania e daquilo que pode ser um conjunto de elementos que vão criar o nacionalismo de todos os cidadãos, em que depois vão aceitar-se uns aos outros e vão dizer: vamos trabalhar, de facto, não é? Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar em conjunto. Ganha o melhor, fica em primeiro lugar na empresa aquele que é bom, aquele que demonstra. Na escola tem 18, quem de facto merece ter 18, tem 20, quem tem 0, quem de facto merece 0. Então, estamos a tentar reconstruir a sociedade moçambicana partindo do diálogo nacional inclusivo, que é extremamente importante nós olharmos, acarinharmos e tentarmos dar os inputs sempre que formos solicitados ou quando tivermos espaço para isso. Doutor Carlos Jacques, portanto, o diálogo é já uma realidade, ainda aliado àquilo que é o processo de estabilidade do país desde a proclamação da independência nacional. Debruçou-se de forma tanto significativa em relação à Guerra dos 16 anos e em relação à província de Cabo Delgado, os acontecimentos. Tem a ver também com a genética que evocou aqui? Tem a ver com a distração de governação. Distração de governação. Tem a ver com os problemas de cidadania. Tem a ver com os problemas de nacionalismo. O que é que originou a abertura de Cabo Delgado para a situação em que está? Vou olhar para alguns aspectos que trago desde sempre. Hoje temos a estrutura organizativa da sociedade moçambicana, em que há o chefe das 10 casas, ou o chefe das 10 famílias, há o chefe de quarteirão, há o secretário de bairro. São instituições estabelecidas a nível nacional. A pergunta que eu faço, se Cabo Delgado também está inserido, o chefe das 10 casas conhecia as pessoas que viviam naquelas 10 casas? O que é que faziam? Quantos membros é que tem? O chefe do quarteirão sabia quem é que está no seu quarteirão? Quem entra e sai, vindo de onde para onde? Quem é a família que recebe visitas? Essas visitas vêm de onde? Estamos a voltar para aquele ponto em que as pessoas tínhamos que ter guias de marcha. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu defendo. A guia de marcha já não é uma guia de marcha de papel, mas guia de marcha organizativa. Porque o chefe das 10 casas há de saber que naquela casa vive família tal e tal e tal. E que vem outras pessoas de família que vêm. Então, no chefe de quarteirão, exatamente a mesma coisa. O secretário de bairro também é a mesma coisa. Então, a pergunta que eu também faço é: o que é que falhou em Cabo Delgado? Para nós sabermos quem é que de facto entrou a fazer o quê. O que é que aconteceu? E qual é a solução? A solução é o diálogo. O país já tem que sair disto. A solução é o diálogo. O presidente Chissano falou sobre isso. Já alguém disse: diálogo com quem? Pois, o diálogo com quem? Mas as armas estão lá. Estão a morrer as pessoas. Dia a dia. Contrariam as informações de sim, nós já controlamos a guerrilha. E quando dizem que controlaram a guerrilha, depois vêm notícias do outro lado em que os insurgentes atacaram e morreram não sei quantos. Famílias na ordem de 1.000, 1.500 numa determinada zona a sair, a deslocar-se para outras zonas aparentemente mais seguras. Portanto, o diálogo é muito importante. Dialogar com quem? Dialogar com aquele que tem as armas nas mãos, sabendo porquê que de facto está a acontecer isso. E sermos capazes de encontrar soluções de uma forma eclética, de uma forma sábia, porque
a guerra, a paz antecede a guerra. Logo temos paz, temos que nos preparar para a guerra. E para nos prepararmos para a guerra pode surgir, pode vir a aparecer a guerra depois de 50 ou 30 ou 40 anos. Mas temos que nos preparar. Ou seja, não podemos nos distrair com a evolução das sociedades. Não podemos nos distrair com o princípio de que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Quais são as vontades que não foram satisfeitas para chegar ao ponto em que chegamos? Para além da Guerra dos 16 anos e esta situação prevalecente na província de Cabo Delgado, quais são outras coisas que, na sua opinião, não deveriam ter acontecido em Moçambique nestes 50 anos de independência nacional? Bom, eu penso que os partidos políticos de moçambicanos deviam ter se organizado melhor. Não se organizaram. Portanto, acabaram por, com a apetência de querer chegar ao poder, criar um ambiente de hostilidade entre as partes, entre os militantes, entre os dirigentes. Isso não devia ter acontecido, porque houve uma abertura, a lei existe que protege a todos, a lei geral existe para todos, portanto, isto não devia ter acontecido. Portanto, o país não ganhou com a abertura ao multipartidarismo que permitiu a existência de muito mais partidos? Não, isso é como eu ganhar a lotaria, seja primeiro, segundo ou terceiro prémio, e aquele produto eu não saber aplicar. Portanto, nós decidimos por multipartidarismo, ou por um sistema multipartidário de opinião, de abertura de opinião e de liberdades. Mas não soubemos exercitar os direitos que nós temos. E quem defendeu os direitos, esses direitos que estão na Constituição, também estava envolvido, não é, nesta problemática. Ou seja, os partidos que existiam, os seus dirigentes, os seus militantes, não conseguiram, o que estavam no governo, não conseguiram, muitos deles, de assumir o papel de Estado, assumiram sempre o papel partidário, e em violação muitas vezes da própria Constituição, das leis nacionais. Então, quer dizer, estava igual aos outros, e daí esta turbulência toda, sem saber agora quem é o culpado, quem é que começou. Então, é isto que é preciso, que é muito importante. Eventualmente, o sistema que nós pudéssemos, se nós pudéssemos adotar este sistema, não é? Todos os partidos políticos concorrem como acharem que devem concorrer, mas os membros dos governos não devem ser os líderes dos partidos políticos, para que quem está no governo, se concentrar no governo, olhar para as leis nacionais, as leis gerais, a Constituição e a outra legislação, portanto, aprovada, governar simplesmente para que, de facto, olhe para estes aspectos da cidadania, do nacionalismo e da defesa das fronteiras fronteiriças do país, não é? E da comunicação fluida com os outros povos. É isto que penso que deve acontecer em Moçambique. Se isto não acontecer, continuamos com este sistema de o presidente do partido A, quando ganha, é o presidente da República, vai ser muito difícil sairmos disto. Ensaiamos também o processo da descentralização já muito recentemente, entretanto, logo a seguir vieram muitas críticas, porque não é isto que se esperava da descentralização. Qual é a sua visão? Eu, na altura, eu escrevi sobre essa matéria. E a única pessoa que me deu razão, que sempre me deu, e já faleceu, o Dr. Manuel Tomé, que era secretário da Frelimo na altura, e viu aquilo que eu escrevi e encontrou-se comigo e disse: tem razão. Nós aprovamos uma coisa na Assembleia que não devia termos feito. Nós não podemos temos que ter sempre uma coerência. E há dias o ministro da Administração Estatal disse: não vamos agora, vamos parar, vamos suspender a continuidade de descentralização e criação dos municípios. Vamos repensar sobre esse assunto. Vamos repensar o que é que nós devemos fazer. E eu já tinha dito anteriormente, vamos suspender as eleições nos próximos 7 anos, vamos repensar o Estado moçambicano. Eu acho que se a ideia dele também fosse aceita a minha ideia, provavelmente nós podíamos reorganizar melhor
porque reorganizarmos melhor como Estado, como cidadãos e como nacionalistas. Portanto, iríamos recuperar, iríamos ter as definições claras do que é a cidadania, como é que se atinge o nacionalismo partindo da cidadania e como é que se atinge a liberdade e convivência pacífica, independentemente de eu gostar de Machaqueno ou do Desportivo, ou gostar da Renamo, ou do Podemos, ou dos partidos quaisquer. Então, a descentralização tem uma particularidade, é que só pode ser um município aquela área que tem potencialidades para ser autónoma em termos administrativos e financeiros. Ou seja, se é para continuar dependente do Orçamento Geral do Estado, só, especificamente, então não vale a pena descentralizarmos, não vale a pena criarmos um município, porque, quer dizer, é só um nome, mas se nós quisermos, na altura, satisfazer o Ocidente, que é, para considerar Moçambique um Estado democrático, é preciso descentralização. Por isso é que disseram, vamos descentralizar faseadamente. Mas eu acho que nessa altura, dizia, não se descentraliza antes de se fazer o estudo. Porque o país é grande. Os distritos são enormes, as localidades são enormes. Que tipo de descentralização que nós queremos? Porque podia até fazer-se uma descentralização administrativa, não é? Mesmo sem ser municipalização. Podia-se fazer, que era exatamente fazer a exploração das áreas em que temos as maiores riquezas, sabermos dizer, olha, 10 ou 15% ficam para esse distrito, fica para a região e depois vai para o governo central, que vai ajudar os outros distritos, as outras cidades, as outras vilas que não têm condições financeiras. Portanto, minimizar o Orçamento Geral do Estado, para além dos apoios financeiros que se têm vindos, portanto, das organizações internacionais. Aí até teria-se minimizado bastante o endividamento. Mas não se fez isso. Optamos por mostrar ao mundo que sabemos ler e escrever e que, portanto, podemos descentralizar. E o problema está aqui. E o ministro, com toda a razão, e de uma forma sábia, disse, não há criação de municípios para já. Vamos estudar, vamos parar, analisar e dizermos o que é que nós queremos, de facto, nesta área, o que é que devemos fazer. E eu digo, e disse, vamos parar com as eleições nos próximos 5 anos, portanto, ficarmos 7 anos para nós revermos todas as instituições. Eleições autárquicas. Eleições gerais. Eleições gerais. Como Portanto, é que se faria isto? Há mecanismos constitucionais para fazer isso, para se suspender as eleições. Aliás, basta que os partidos políticos, todos que estão na Assembleia da República, concordassem nesse sentido. Portanto, se for por área do meio do referendo, faz-se referendo. Se vê na Constituição e no sistema constitucional geral qual é o mecanismo que se deve usar para isso, depende de todos nós, porque as Constituições são Constituições programáticas, portanto, vão sendo alteradas à medida que as pessoas vão pensando, vão encontrar as melhores formas de poderem constituir os seus Estados de uma forma pacífica, uma forma com capacidade e possibilidade de poderem ser administrados. Portanto, eu penso assim, não significa que todos pensem ou que concordem, mas eu penso que agora o Presidente da República, com este diálogo nacional inclusivo, não é? Eu penso que é possível nós pararmos com as eleições, porque são eleições autárquicas para os governadores, quer dizer, vamos ver outra vez este conflito, depois de sairmos desse conflito tão grande, não é? Que nos deve chamar a atenção. O que é que nós devemos fazer para vivermos pacificamente? Voltamos outra vez para daqui a 2 anos, entramos outra vez em fricções, nós estamos organizados, os outros partidos que nascem hoje também ainda não estão organizados, mas neste momento não devemos preocupar-nos com os partidos políticos, mas com o povo no seu todo, em que fazem parte os militantes e simpatizantes desses partidos. O que é que de facto nós devemos fazer? O que é que pode acontecer amanhã em termos de violação das fronteiras? Estamos já para casa do Cabo Delgado, mas se calhar aqui no Maputo também já estão cá, estão à espera de ser acionado o botão para pegar nas armas e começar a assassinar os cidadãos. Vais para onde? Vai para Gaza, quando chega em Gaza também já está a disparar. Vai para onde? Então, o que é que acontece? O que é que está a acontecer aqui neste país? Qual é o problema que nós podemos... Como é que nós podemos resolver o problema do desemprego? Como é que nós podemos resolver o problema da educação para ter melhor qualidade? Como é que nós devemos resolver problemas da saúde para que todos os distritos, pelo menos 70% ou 80% da população moçambicana tenha uma assistência médica e medicamentosa de acordo com aquilo que se pretende? Porque se eu tenho uma criança que nasce com deficiência alimentar, naturalmente que vai se refletir nos estudos, porque não está
completo em termos de intelecto para assumir os estudos e altos estudos até chegar. E vamos ter a deficiência de termos quadros mal preparados em que não conseguem. Só passam através de cábulas, chumbo, os professores vendem as notas e mesmo quando chegam à universidade também já não tem qualidade. Que tipo de governante é que você vai ter? Suspende-se a realização de eleições, tal como, portanto, deixa entender aqui a sua visão, Dr. Carlos Jeque. Durante o período em que as eleições ficam suspensas, a sua realização, quem é que dirige o país? Por outro lado, as eleições são vistas como uma via para pessoas que têm muito apetite pelo poder. Ainda bem, disse apetite pelo poder. Nós temos um governo constituído. Temos um governo legitimado. Portanto, este governo tem líderes, a partir do Presidente da República, um indivíduo com muitos conhecimentos, com profundos conhecimentos, e a equipa que hoje vimos são pessoas serenos na sua governação. Olharmos para essas pessoas, o governo atual vai continuar a liderar o Estado moçambicano, normalmente. Portanto, não vai à alteração do governo da unidade nacional, não. Continua, portanto, este governo está a organizar o povo, está a organizar a sociedade, está a criar mecanismos e balizas para a cidadania e nacionalismo. Portanto, quando chegar à altura, não é? Como vai chegar, ou como chegaria, portanto, daqui a 5 anos, em que tem que sair para concorrer igual aos outros, se for a concorrer, portanto, no fim de 7 anos, vai efetivamente também dizer assim, já cumprimos. Aquilo que foi possível cumprir, cumpriu-se. Aquilo que não foi possível. Mas questões básicas, instituições que de facto vão gerir, vão coordenar e vão estar à frente dos processos eleitorais, foram constituídos por consenso por ambos os partidos. Temos a certeza de que vão ser isentos, vão ser menos contestados, os resultados vão ser menos contestados, podem ser contestados localmente, porque houve isto, houve aquele país é grande e as pessoas também não pensam 100% da mesma maneira, mas de certeza que daqui a 7 anos, quando formos realizar eleições com as instituições muito bem constituídas e os mecanismos de ser dirigente da CNE, do STAI, estão claros, concordantes todos, e que as pessoas que vão concorrer vão de facto mostrar à sociedade que são pessoas capazes para isso e estão de acordo com os termos de referência, então vamos ter paz. O que é que nos interessa a nós voltarmos daqui a 2 anos concorrer, não é? Quando vai haver problemas, vão outra vez criar complicações. Esta é a minha opinião. Acho que como cidadão, com a liberdade de pensar, posso expor as minhas ideias, porque não são ideias que incendeiam um país, são ideias que para reflexão. Há uma ideia na sociedade moçambicana bastante generalizada, quando se faz a reflexão sobre o país a propósito dos 50 anos, segundo a qual, portanto, segundo essa ideia, com o tempo, aquilo que foi o sonho dos libertadores terá sido desviado. O problema dos sonhos dos libertadores, de facto, mudam-se esse tempo, mudam-se as vontades. É uma expressão que nós nunca podemos esquecer. Questões básicas dos libertadores. Libertar o homem e a terra. Questão básica. O homem está libertado. A terra também. A terra também está libertada. Temos um Estado, estamos a Constituição da Nação, temos nós aqui. Mas agora, o problema é como é que os homens se relacionam em termos governativos. Esta que é a parte, porque quando os libertadores libertaram o homem e a terra, tiveram uma outra missão, que é libertar o homem e a terra dos países vizinhos. Conseguiram. Agora vamos viver em paz. Vamos pensar como é que nos vamos administrar. É aqui onde, com o passar do tempo, mudam-se os homens, mudam-se as vontades. Aquilo que são os princípios defendidos pelo meu pai e aquilo sobre os quais nós crescemos, eu, quando começo a ter a liberdade de pensar, posso dizer que aquilo que o meu pai era um dos princípios, aquele princípio não, tem que mudar, tem o meu próprio princípio. E depois, eu vou constituir a minha casa e a minha família. Então, aqui, quem manda sou eu,
e eu vou constituir, portanto, as regras da minha casa. Então, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam os homens, evoluem e é preciso perceber isto. Portanto, há uma coisa que é preciso manter, e o princípio de que mudam os homens, mudam as vontades, portanto, não há uma traição dos ideais dos libertadores, mas há sim uma transformação. É esta transformação que deve ser vista, nos termos em que eu vejo, pelo menos. Por outro lado, Dr. Carlos Jacques, há uma outra percepção na sociedade moçambicana, segundo a qual, quando não se pertence a um certo partido em Moçambique, fica automaticamente vedado a oportunidades de dirigir, a oportunidades econômicas, praticamente a todo tipo de oportunidade. O presidente Chissano quis contrariar isso, essa ideia veiculada. Mas é preciso ver que dentro foi nomeando alguns administradores, alguns dirigentes, portanto, nas empresas que foram capazes, que tinham certa capacidade. O que é que aconteceu? Depois mudou-se e dentro do próprio partido, dos partidos políticos, há sempre esta coisa de eu se falo, vou ficar ostracizado. Então é melhor eu não falar. Então entrou-se nesse círculo vicioso. Agora, se dentro dos próprios partidos há este princípio de não falar, naturalmente que do outro lado também vamos encontrar um espaço de abertura, porque dentro do nosso seio ainda não estamos libertos desta pressão de sou eu que tenho que governar e mais ninguém. Dr. Carlos Jacques, 50 anos depois da independência nacional, grandes desafios para Moçambique? Primeiro, o primeiro desafio é a própria cimentação das liberdades. A abertura entre os moçambicanos, a liberdade de pensar, a liberdade de fazer o que as pessoas quiserem fazer. A liberdade e a estruturação da sociedade moçambicana para a aquisição ou reaquisição dos princípios da cidadania para se atingir o nacionalismo e, efetivamente, que todas as riquezas nacionais sejam administradas e dirigidas para o bem-estar do povo. A constituição do Fundo Soberano, aquilo que é hoje interesse dos moçambicanos, para que futuras gerações não sejam sacrificadas. Portanto, é preciso mudar o leme, é preciso mudar a direção do barco, no sentido de chegar ao aproveitamento daquilo que é para os moçambicanos. E nestes 50 anos ainda, como que viu Moçambique do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista da inclusão? Não houve, de facto, houve uma contestação em relação à justiça social. Efetivamente o problema da inclusão, porque tem a ver com a apetência do poder, tem a ver com o desejo de mais ninguém deve estar onde eu estou. Temos o problema das instituições, temos o problema do sistema judicial extremamente deficiente. Portanto, temos o problema dos Ministérios Públicos, o Ministério da Justiça, que de facto não tem poderes, atribuições que nos permite eventualmente interferir de uma forma mais aberta para que se possa corrigir alguns determinados problemas. Temos o problema da polícia, que se eu tenho razão, se eu vou à polícia queixar-me, sou capaz de ser eu preso, que vou queixar, porque a polícia de facto traz uma forma de estar com um cidadão que não ajuda e não encontramos a justiça social, porque exatamente não temos instituições que defendam, não é, aquilo que é para o cidadão, a justiça, a razão que clama qualquer cidadão, por forma que possamos todos viver em paz. E para terminar? Desafio muito grande. Vamos continuar a ter esperanças. Vamos continuar a pensar ou comungar a ideia de que Moçambique foi libertado, o homem foi libertado, a terra foi libertada. É dentro deste contexto que nós devemos continuar à procura de soluções. O diálogo nacional inclusivo tem um papel fundamental para, daqui a 50 anos, sermos um país que nós quisermos. Académico e político Carlos Jacques foi o nosso convidado para esta reflexão a propósito das celebrações neste 2025 dos 50 anos da independência nacional. Dissemos aqui e agora que Moçambique proclamou a sua independência nacional a 25 de junho, corria o ano de 1975.
Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pela preferência e fique bem.